É uma honra estar aqui nessa manhã. E quando o pastor me fez o convite, veio uma palavra ao meu espírito. E eu falei: Senhor, me dá confirmações. E essa palavra veio remoendo dentro de mim, remoendo dentro de mim. E o Senhor foi confirmando até a noite de ontem. Eu falei: então é essa que o Senhor tem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. Do Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Se você tiver essa tradução, aí no seu celular, na sua casa. João, capítulo 8. A partir do versículo 29. João, capítulo 8. Lá na igreja a gente fala: se você achou, diga amém. Então diga amém aí na sua casa, se achou. Vou falar uma coisa que eu queria estar olhando você agora. Assim como você está me vendo, eu queria estar olhando você. Mas o que me conforta e me alegra é que o mesmo Espírito que está aqui, está aí. O Espírito Santo não se limita a um cabo, a uma TV, a um prédio lindo. O Espírito Santo não se limita a uma estrutura. Ele deseja só um coração rendido ao Senhor. E eu tenho certeza que o seu coração anseia mais de Deus. Eu tenho certeza que o seu coração quer mais de Deus. Então vamos ler juntos. João capítulo 8, versículo 29. Diz assim: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Jesus dizendo aqui. Quando Jesus disse isso, presta atenção no texto. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: se, é uma condição, se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato, em algumas outras versões diz, serão verdadeiramente meus discípulos. E o versículo que a gente sabe de cor: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero ler com você mais uma vez. João 8, 29. Olha o que Jesus disse: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero te colocar na situação aqui, o que está acontecendo. Se você estudar esse texto em João capítulo 8, no começo, a Bíblia diz que Jesus sai do Monte das Oliveiras, vai para Jerusalém de madrugada. E Jesus chega de madrugada no pátio do templo, e a Bíblia diz que quando as pessoas viram Jesus chegando no pátio do templo, amontoou ali uma multidão. E as pessoas começaram a chegar. E a Bíblia diz que Jesus se assentou no pátio do templo e começou a ensinar o povo. Aí vem aquela famosa história que a gente já conhece. Chega a mulher adúltera sendo carregada pelos homens da lei, e aquele povo todo assistindo aquela situação, e os mestres da lei falam: Jesus, a lei de Moisés disse que se uma mulher é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Então o que o senhor está dizendo agora? O que o senhor diz sobre essa situação? E a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio, se agachou, começou a escrever. Eu queria saber o que ele escreveu. Eu queria saber o que Jesus escreveu ali. Meu irmão, isso me ensina que nem toda hora que a gente é afrontado, a gente tem que falar alguma coisa. E Jesus fica quieto, escreve. E Jesus diz uma frase: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O pessoal começou a deixar a pedra cair, foi embora. Estou te mapeando aonde a gente está, para eu chegar na onde Deus me falou. E Jesus ensina ali o perdão. Aí
alguns vão embora, mas a Bíblia diz que um povo ainda fica. E Jesus começa a ensinar sobre o Pai e sobre quem Ele era. Jesus começa a dizer, eu sou filho de Deus. Na verdade, Ele começa a dizer sobre o Pai. Na verdade, Jesus começa a dizer, quem vê a mim, quem conhece a mim, conhece o meu Pai. Eu só faço o que Ele fala. Eu só obedeço aquilo que Ele manda. Eu sou um filho submisso. E Jesus começa a ensinar ali sobre o reino. Jesus começa a ensinar ali sobre o Pai. Jesus começa a ensinar ali sobre o perdão. Agora, os fariseus começam a questionar, e Jesus está no meio disso. Aí vem o texto que nós acabamos de ler, que eu quero ir já direto ao ponto, porque eu quero tirar um momento de oração com você hoje. Jesus olha aquele povo, aquela multidão, e Jesus fala o seguinte, ei, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou ensinando aqui, ensinando sobre o Pai, ensinando sobre perdão, a Bíblia diz que daquele povo, muitos creram nele. Se a Bíblia fala muitos, quer dizer que não foram todos. Se fossem todos, a Bíblia tinha escrito, todos creram nele. Mas a Bíblia diz que daquele povo, muitos. Então muitos não é todos, ok? A Bíblia diz que estava ali Jesus ensinando, e eu quero que você divida aí na sua mente agora comigo, em grupos, essas pessoas, para ficar mais fácil a gente entender o texto. Jesus está aqui pregando, vou ficar nesse lado aqui. Jesus está aqui pregando, ensinando sobre o Pai, e a Bíblia diz que muitos creram nele. Separa esse grupo. Aqui tem a multidão, aqui tem quem creu, ok? Aí a Bíblia diz no versículo 31 que para esses que creram, Jesus disse, se, condição, se vocês obedecerem continuamente a minha palavra, se vocês obedecerem continuamente, constância, se vocês obedecerem os meus ensinamentos, aí de fato vocês serão meus discípulos. Então vamos separar aqui de novo, mais um grupo? Vamos lá, temos aqui a multidão. Aí a Bíblia diz que muitos creram, pega os que creram, divide em outro grupo. Aí Jesus fala, se vocês obedecerem continuamente os meus ensinamentos, serão meus discípulos. Separa os discípulos. Temos a multidão, temos aqueles que creram e temos aqueles que obedeceram. Para esses, Jesus fala, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente não entender para quem Jesus fala, a gente não entende o porquê ele fala. Aqui está a multidão, Jesus ensinando sobre o Pai, nem todos creram nele. Pega aqueles que creram, Jesus dá uma palavra, se, não basta só apenas crer, você tem que obedecer continuamente. Meu irmão, a vida do cristão tem que ser uma constância em Deus, constância em obediência. Aí desses que obedeceram continuamente os ensinamentos do Senhor, se tornam discípulos. E para os discípulos Jesus fala, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que Jesus não fala isso para a multidão? Porque tem níveis de libertação que só experimenta quem é discípulo. Existem níveis com Deus, de conhecimento de Deus, que só experimenta não quem é a multidão, não é quem só creu, mas é quem obedeceu. Aqueles que obedecem se tornam discípulos. Que grupo você está hoje? Você está na multidão? Aqui está vazio o auditório. Mas quantas pessoas estão ouvindo aqui? Você que está aí na sua casa, você que está aí na sua cozinha, não sei onde você está. Qual grupo você se encaixa hoje? Às vezes nós vemos na igreja e a gente ouve a palavra. E a gente ouve a palavra, ouve o pastor ensinando, ouve os líderes ensinando, vai até para a célula, frequenta a célula, mas a gente não passa do nível da multidão. A gente só ouve. Às vezes a gente até passa e a gente crê e fala, realmente faz sentido isso. Realmente eu creio que ele está falando, é verdade mesmo, eu preciso mudar, eu preciso mais de Deus, e eu sou dependente do Senhor, e a gente crê, mas chega no outro dia a gente não obedece. Só é discípulo aqueles que passam para o próximo estágio. O Senhor não quer uma igreja cheia de multidão, Ele quer uma igreja cheia de discípulos. Jesus ensina a multidão. No versículo 31 ele fala, para aqueles que creram. Meu irmão, Jesus não está mais se referindo àquela multidão. Jesus está se referindo a quem creu. E Jesus fala, vocês, se, meu irmão, é uma condição.
É uma condição. E quando Jesus fala que é uma condição, Ele está dizendo: eu já tenho tudo pronto, só falta você. Eu já tenho tudo organizado, tudo preparado, tudo liberado, só falta você. Para esses que creram, Jesus disse: se você não apenas crer, mas obedecer continuamente a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Meu irmão, se verdadeiramente, existe também o falso. Existe aqueles discípulos que são falsos. Existe aqueles discípulos que se falam discípulos, mas não são. Sabe por quê? Porque não mantêm uma constância de obediência ao Senhor. Para esses que passaram pela multidão, passaram por aqueles que creem e continuaram a obedecer, Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que muitas coisas a gente não consegue se libertar na nossa vida? Porque a gente ainda permanece no lugar da multidão. Sabe por que muitas coisas entra ano e sai ano, a gente não consegue mudar na nossa história com o Senhor? Porque a gente permanece no lugar da multidão. Esse nível de conhecimento de Deus e de libertação que Deus tem, está para quem é discípulo. Existem níveis com Deus que só alcança quem se torna um discípulo do Senhor. Você pode estar na igreja há 50 anos e você continuar só no lugar daqueles que creram. Você pode estar na igreja há 50 anos e você ainda está no lugar da multidão. Você pode estar na igreja não importa o quanto tempo, e você ainda só vem, esquenta o banco da igreja e vai embora. E as pessoas no seu trabalho nem sabem que você é crente, nem sabem no que você acredita. E se um dia alguém falar que você é cristão, você... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se chega uma pessoa na igreja e aceita Jesus, e essa pessoa fala assim: pastor, eu nunca ouvi sobre Jesus, foi a primeira vez, eu não sei viver com Jesus ainda, eu não sei o que é viver uma vida que tem um Salvador, que crê nisso que o Senhor acabou de ministrar, e essa família acaba de aceitar Jesus num culto. Vamos supor essa história. E essa família chega na frente no final do culto e fala: pastor, tem como eu experimentar um pouco na casa de alguém aqui da igreja o que é ter uma casa cheia da presença do Senhor? Eu acabei de conhecer esse Jesus, eu acabei de conhecer essa palavra, eu acabei de aceitar o Salvador. Eu não sei experimentar um casamento cheio de Deus, eu não sei experimentar uma educação de filhos cheio de Deus. Pastor, eu posso ficar na casa de alguém aqui da igreja para eu experimentar o que é ter Jesus dentro de casa? Aí o pastor chega aqui e pergunta: meus irmãos, aqui está essa família que acabou de aceitar Jesus, eles não sabem o que é ter uma casa cheia de Deus. Na casa de quem eles podem passar 30 dias? Você levantaria sua mão para receber essa família na sua casa? Para a sua família se tornar uma referência do que é seguir Jesus? Aonde você está hoje? Você está no meio da multidão que só ouve? Você está no meio daqueles que ouvem e falam: não, é verdade, eu creio nisso? Ou você está nos discípulos que além de crer, você fala: eu decido viver isso? Aonde você está? Quando o pastor falou aqui que quando você abrir essa porta e a gente continuar a mesma igreja, é melhor que seja fechada, eu concordo. Agora, por que o Senhor permitiu a gente passar por isso? Se Deus faz tudo com um propósito, existe uma razão a qual você não pode entrar no templo hoje. Existe uma razão que não só você, mas o mundo inteiro não pode congregar dentro de um templo. Por quê? É tempo de restaurar a nossa casa. É tempo de você ser discípulo dentro da sua casa primeiro. É tempo de você largar de ser multidão, largar de ser só aquele que crê e se tornar um discípulo do Senhor dentro do seu casamento, com seus filhos. Não adianta a gente ser aparente discípulo fora, se dentro da nossa casa a gente não passa de multidão. Não adianta. Jesus não quer ver a segunda igreja cheia de gente, Ele quer ver a segunda igreja cheia de discípulos dele, para que conheçam uma verdade num outro nível, para que conheça a libertação num outro nível. Por que será que tem tantas coisas que entra ano e sai ano e nós não somos libertos ainda na nossa história? Por que será? Será que não é porque a gente está aqui no lugar da multidão?
Meu irmão, tem gente que não crê nem com Jesus ensinando. Tem gente que ouve o mestre e não acredita. Tinha uma multidão ali. O Senhor fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Pensa num culto de avivamento, era um culto com Jesus. Eu amo quando eu leio na Bíblia, a Bíblia diz, e todos foram curados. Meu irmão, você imagina? Chegar aquela mutueira de gente doente, e a Bíblia relatar, e todos foram curados. Só existe um lugar que Jesus passou, que a Bíblia diz que não pôde fazer ali milagre algum, a não ser colocar suas mãos sobre alguns. Aí eu leio e falo, será que esse povo não precisava de um milagre? Será que esse povo não precisava de uma libertação? Lógico que precisava, mas por que que em outros lugares Jesus chegou, o povo foi curado, e quando Jesus volta para aquele lugar, Jesus não pôde curar? Pastor, Jesus não pôde curar por quê? Porque ele não conseguiu? Não! Porque faltou uma coisa ali: honra. E sabe que lugar foi esse? Na casa de Jesus, na sua cidade, no seu próprio lugar, na sua própria cidade. Jesus cheio de poder, cheio de vontade de curar, e ele volta para o seu próprio lugar, e falta honra ali. A palavra honra significa, eu falo muito sobre isso, a palavra honra significa tratar como precioso, tratar como de muito valor. Mas sabe o que significa a palavra desonra? Tratar como comum. Quando Jesus chegou ali, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando, e todos ficaram maravilhados com o seu ensinamento. Todos. Mas a Bíblia diz que no meio que Jesus começa a ensinar, levanta um homem e fala, mas não é esse o filho da fulana? Mas não é esse o filho do... Mas não é esse o irmão? Ah, é de casa. Ah, é daqui da gente. Naquele momento, começaram a tratar Jesus como comum. Jesus olha aquele povo e não pode fazer nada. Quantas vezes a gente tem tratado as coisas de Deus com desonra, o nosso chamado com desonra, a igreja com desonra. Pastor, mas eu não desonro. Mas se você trata como comum, você já desonrou. Se você deixa de tratar como precioso, você já desonrou. Se aquilo perdeu valor para você, você já desonrou. E só recebe algo de Deus quem honra Deus. O caminho para você receber o que Deus tem para você é a honra. O caminho para você viver tudo que você tem, que Deus colocou o chamado na sua vida, é a honra. Para você receber o melhor dos seus líderes, seus pastores e a sua igreja, honre. Eu fico imaginando o coração de Jesus, voltando para a sua própria casa, e não poder fazer ali quase nada. Hoje nós estamos em casa. Você que estava trabalhando fora tanto, viajava tanto, você está na sua casa. Você retornou para a sua casa. Como está o nível de honra dentro da sua casa? Às vezes a pessoa lá de fora recebe mais da sua esposa do que você. Às vezes a pessoa lá de fora recebe o melhor do seu esposo do que você. Sabe por quê? Porque lá fora honra mais do que dentro de casa. Só recebe o que há de bom quem honra. A tristeza. Eu imagino a tristeza no coração de Jesus, de ter que sair da sua própria casa, ir para a cidade do lado, realizar milagres e não poder fazer na sua própria cidade, por falta de honra. Deus colocou a gente de volta na nossa casa, para que a gente possa honrar, primeiramente mais a Deus, segundo lugar, um ao outro. Sua casa precisa ser um lugar de honra. Chega de ser multidão, chega de ser só quem crê, se torna um discípulo do Senhor. Quem é você nessa história? Você é a multidão? Você é aquele que crê? Ou você é aquele que pratica? Ou você é aquele que continuamente obedece ao Senhor? Eu queria estar te vendo e te dar um abraço. Porque muitas vezes, eu cresci na igreja, sou filho de pastor. Mas quando o Senhor começou a tratar no meu coração,
eu falei: Senhor, eu acho que eu sou multidão. Algumas vezes eu pulo para o que crer. Às vezes eu creio, mas saio da igreja. Meu irmão, o seu vocabulário com os cristãos e com aqueles que ainda não são cristãos tem que ser o mesmo. Se você fala de um jeito com quem é crente, de outro jeito com quem não é crente, você também não é crente. Deixa Jesus transformar o seu caráter hoje. Senão você não vai se tornar um discípulo. Ide fazer discípulos. O Senhor deseja que você seja um discípulo dele. Eu quero que aí na sua casa onde você está, você coloque a mão no seu coração. Você fecha os seus olhos, você vai me continuar me ouvindo. Queria chamar o louvor aqui. Eu quero que você realmente cheque o seu coração. Quem é você? Quem vai ser você quando as portas da igreja se abrirem? Você vai entrar aqui como multidão? Você vai entrar aqui como aqueles que creem? Ou você vai entrar aqui como discípulo do Senhor? Porque quem vai transformar Campos dos Goytacazes não é multidão. Não é só aqueles que ouvem e creem, mas é aqueles que praticam. Esses têm um outro nível de conhecimento de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Há um novo conhecimento de Deus, há um novo nível de conhecimento de quem Deus é, para quem se torna discípulo. Quem é você hoje? Você é a multidão? Você é o que crê? Ou você é o discípulo? Com seus olhos fechados, eu quero que você responda para você mesmo. Se você hoje é multidão, eu te convido a se tornar discípulo hoje. Se você hoje é só aquele que crê, entra aqui, vem na igreja, ama a igreja, ama estar aqui no meio dos irmãos, ouve a palavra e fala: não, realmente é para mim, eu creio nisso, é a verdade, é a palavra de Deus, mas quando sai da porta para fora não pratica nada. Você ainda não se tornou um discípulo do Senhor. Jesus quer olhar para você e ver um filho discípulo, uma filha discípula. Vamos orar juntos. Talvez você esteja com a sua família aí, e você precisa dizer para a sua família: eu preciso te honrar mais. Nós precisamos honrar mais a Deus dentro dessa casa. Eu preciso honrar mais a minha esposa, eu preciso honrar mais o meu esposo. Preciso honrar mais os meus filhos. Preciso honrar mais o chamado que Deus me deu. Preciso honrar mais os sonhos que Deus colocou no meu coração. Preciso honrar mais a igreja a qual eu faço parte. Eu preciso honrar o ministério a qual eu faço parte. Eu preciso honrar a célula a qual eu faço parte. Porque aquilo que você não honra, você não tem o direito de receber o melhor daquilo. Não tem. Aquela cidade não honrou Jesus e não recebeu o melhor de Jesus. Você quer receber o melhor de Deus, o melhor das pessoas, da sua família, as pessoas do seu redor? Honre. Trate como precioso. Não trate como comum. Quem é você hoje? Na verdade, vou fazer uma outra pergunta. Aonde você está hoje? Porque você é filho amado, filha amada, escolhido do Senhor. Mas aonde você está hoje? Você está na multidão? Você está naqueles que ouvem e creem? Ou você se tornou um discípulo do Senhor? Se você está aí na sua casa e está falando: pastor, eu quero ser um discípulo. Eu quero sair da multidão. Eu quero sair daqueles que só creem. Sem vergonha nenhuma, sem timidez nenhuma. Eu quero que você que está assistindo aí, se você pode, escreve aí: eu quero se tornar um discípulo, eu quero me tornar um discípulo. Se você está assistindo pelo YouTube, escreva: eu quero me tornar um discípulo. Eu quero me tornar um discípulo. E depois que você escrever, eu desafio você a ajoelhar aí na sua casa, onde você estiver. Não importa quem está do seu lado, não importa quem está aí com você te vendo. Deus está chamando você para se tornar um discípulo. Chega. Chega de ser multidão. Chega de ser só aquele que crê.
Se torne discípulo do Senhor. Esse é o momento seu e Deus. Esquece quem está perto de você. O Senhor está chamando uma igreja para ser discípulo, não mais multidão.